Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os irmãos. Por favor, não saia do seu lugar. O único que tem direito de beber água aqui sou eu, tá bom? A partir de agora. Segure um pouquinho aí, a não ser que não dê. Fique no seu lugar e vamos ouvir a palavra do Senhor. Quem carrega a Bíblia, por favor, levante a sua mão. Quem é carregado por ela, deixe a mão estendida. Que às vezes a gente carrega a Bíblia, mas a gente não é carregado por ela. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Salmo 30. Nós vamos falar hoje sobre mudanças. Salmo de número 30. É um salmo de ações de graças. Irmãos, a mensagem é curta. 50, 60 minutos, dá para você aguentar aí. Tá bom? Então, por favor, não saia do lugar mesmo. Salmo 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova, fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor, aleluia, dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia, eu na minha prosperidade jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado, perplexo. Pois ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Ó Pai, como é bom poder nos reunirmos para louvarmos e bendizermos o teu nome. Mas nós queremos também, ó Pai, ouvir aquela voz doce, suave, transformadora do teu Espírito, Deus. Por isso nós suplicamos, em nome de Jesus, que tu fale conosco, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o salmo que nós acabamos de ler é um salmo de ações de graças. O que difere um salmo de ações de graças de um salmo de adoração? Porque o salmo de adoração é aquele salmo em que nós usamos para dizer aquilo que Deus é. Por exemplo, tu és soberano, tu és grandioso, tu és o Senhor sobre todas as coisas. Isso é um salmo de adoração. Salmo de ações de graças não. É aquele salmo onde nós manifestamos aquilo que Deus fez, está fazendo e fará por nós. Então aqui, Davi expressa aquilo que Deus fez por ele. E é interessante que ele começa o salmo com ações de graças. No meio dos salmos tem ações de graças. E ele termina os salmos com ações de graças. Antes de nós entrarmos na exposição do salmo em si, é interessante que você e eu façamos algumas perguntas. A primeira delas nós já sabemos. Quem compôs esse salmo? Foi Davi, um rei, um grande rei. Qual o contexto
na qual Davi compôs esse salmo. Há dois contextos possíveis. Primeiro, pode ser quando Davi tomou o Monte Sião e fez de Jerusalém a capital de Israel, a capital do monoteísmo, o que pode ter gerado muita soberba. Por isso, o Senhor o disciplinou severamente. Mas pode ter também, irmãos, pode ser o caso de quando Davi resolveu fazer um censo em Israel, para saber qual era o poder bélico que ele tinha, quantos soldados ele tinha à sua disposição. Diz a palavra de Deus que este ato impensado, insano e incrédulo de Davi culminou na morte de mais de 70 homens. Isto fez com que Davi entrasse numa depressão profunda. Diz a palavra de Deus que uma angústia tomou conta do coração de Davi, quando ele viu que por causa de uma ação impensada, 70.000 pessoas morreram. Mas a mensagem simples, clara, direta, objetiva deste salmo é que Deus perdoou Davi. A mensagem simples, clara e objetiva desse salmo é que Deus abençoou Davi de tal maneira que deu a ele o direito de um recomeço. E a mensagem para mim e para você é a mesma. Deus sempre nos perdoa. Deus tem essa capacidade enorme de dar a mim e a você o poder de recomeçar sempre. Nesse sentido, eu dividi o salmo em 4 partes. Primeira, da morte para a vida. Que coisa maravilhosa. O indivíduo está na morte, de repente ele vai para a vida. Segundo, da noite, das trevas para a luz. Terceiro, de um coração extremamente soberbo a um coração totalmente quebrantado e humilde diante do Senhor. E a quarta parte, do desespero angustiante a uma alegria exultante. São essas 4 partes que eu quero partilhar com você esta noite, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que nós temos nesse salmo é uma vitória, da morte para a vida. Primeiro, diz a palavra de Deus que ele se via na eminência de se afundar em uma cova. Está aí no verso de número 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida para que não descesse à sepultura, ao Seol. Irmãos, Davi olhava para si, para a sua vida, e ele percebia que a morte se avizinhava a cada segundo. E é interessante que esse salmo aqui, ele é muito parecido com o livro de Lamentações de Jeremias, porque a sensação que nos dá é que Davi está contemplando o seu próprio funeral, como se ele estivesse imaginando ele sendo velado, e depois ele sendo sepultado, descendo ao túmulo. E pior do que isso, ele sentia que a sua morte ia gerar muita alegria para os seus inimigos e para os inimigos de Deus. Ele não só via a sua morte como algo triste para ele, mas algo triste para o reino dele e para a glória de Deus. Ele diz: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes. Não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Ou seja, havia uma festa por parte dos opositores de Davi. Afinal de contas, quando você vê alguém que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que tem comprometimento com Deus, cabisbaixo, triste, agonizando,
Isso é um péssimo testemunho, gente. Se tem uma coisa que não combina com a fé cristã, é tristeza. Não é à toa que Filipenses se encontra na nossa Bíblia, onde diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é à toa que Davi escreveu o Salmo 13, para dizer: Senhor, estou angustiado, eu estou triste, isso está gerando um péssimo testemunho para o teu nome. O mundo estava em festa, o inferno estava regozijando, afinal de contas, o homem segundo o coração de Deus fizeram uma bobagem e agora estava debaixo da disciplina de Deus. O guerreiro de Deus agora está prostrado. O rei agora não consegue reinar a sua própria vida. O homem de Deus não está de pé, está prostrado, ele está inquieto. O inferno bate palmas. O mundo se alegra. Diz a palavra de Deus também, irmãos, que ele estava deprimido por causa da culpa que pesava sobre os seus ombros. E todos nós sabemos que o pecado faz isso conosco. O pecado gera culpa. Se tem uma coisa que o diabo gosta de fertilizar, de adubar, de irrigar, é culpa. Porque culpa adoece, gente. Ele diz aí no verso 2, Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Perceberam? Ele se sentia paralisado, porque o pecado faz isso conosco. A culpa faz isso conosco, nos paralisa. Aí o diabo vem e diz: fica quieto mesmo, você não tem mais moral, você não tem mais autoridade, fica na sua, rapaz. O pecado gera culpa, a culpa nos apequena, faz com que nós olhemos para nós mesmos e sintamos autocompaixão. Nos apoiemos no bordão da autopiedade. Nos faz ouvir aquela voz acusatória do diabo o tempo inteiro dizendo: você de fato não presta. Deus não quer nada com você, rapaz. Para com isso. Porque essa palavrinha sarastes aqui, uma palavrinha chave para nós entendermos o estado da alma deste indivíduo. É alguém que diz assim: eu estava tão mal, o Senhor me sarou. Ou seja, o Senhor restaurou a minha vida. O Senhor me curou mentalmente. O Senhor me curou fisicamente. O Senhor me curou moralmente. O Senhor me deu um grande livramento. Grande mesmo, gente. Aqui é perdão total. Total. Não é aquele perdão que você e eu muitas vezes dizemos assim: está perdoado. Mas na verdade é um cartão amarelo. O próximo a gente expulsa. Que não, é perdão total. É restauração total. É cura total. É absorção total. Aí, irmãos, nós temos a segunda parte do Salmo. Um novo dia. Da noite ao romper do dia. E é interessante, irmãos, que Davi faz afirmações tremendas aqui. Primeiro, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos. Dai graças ao seu nome. Aí ele diz o motivo: porque não passa de um momento a tua ira. Ou seja, perto da graça de Deus, a ira dele é pequenininha, caquética, minguada. O seu favor dura a vida inteira. Aí ele solta aquele versículo que nós somos apaixonados por ele. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Isso te faz lembrar qual livro da Bíblia? Lamentações de novo. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam quando? Mês que vem, no semestre que vem, ano que vem, a cada manhã, a cada dia. E depois ele solta um brado: grande é a tua fidelidade. Você e eu precisamos, gente,
Mais do que saber recitar essas coisas, nós precisamos de crer de fato nessas coisas. Que Deus tem um prazer enorme de abençoar a nossa vida. É a gente que gosta de sofrer. É a gente que gosta de apunhalar nós mesmos. É nós que gostamos, à semelhança do endemoniado de Gadara, de ficar cortando nós mesmos com pedras pontiagudas. Deus está lá disposto a perdoar. Mas, meu Deus do céu, uma coisa que poderia ser resolvida assim no quarto, com uma oração sincera. Às vezes a gente leva tempo para ter essa consciência de que Deus de fato é um Deus que perdoa sempre. A gente dá mais ouvidos aos sussurros do diabo do que à voz potente de Deus. Deus está dizendo, eu te perdoo, meu filho. Na verdade, eu já te perdoei. Aí o diabo vem, perdoa não. A gente fala, não perdoou. A gente fica ouvindo essas coisas o tempo inteiro. Aí isso vai crescendo. Aí os ecos de Deus já não fazem tantos ecos assim. Segunda coisa, Ele transforma experiência dolorosa em adoração apaixonada e edificante. Ele chama o povo à adoração a Deus, e Ele dá um motivo mais do que suficiente para isso. Porque Deus é aquele que gosta de converter choro em riso, lamento em adoração. Ele sabe que quando nós partilhamos com Ele a nossa tristeza, Ele partilha conosco a sua alegria. E quando nós partilhamos com Ele a nossa alegria, Ele turbina mais ainda a nossa alegria, de tal forma que nós não conseguimos mais contê-la. Nós temos que pôr para fora. Está dizendo, olha, tem tristeza aí? Compartilha comigo, vai. Põe para fora, vai. Eu vou partilhar com você a minha alegria, meu perdão e a minha graça. Por isso que ele diz, olha, Deus é pródigo em transformar choro em alegria. E Ele chama o povo para um louvorzão. Talvez é a primeira vez que eu vejo na Bíblia o chamado a um louvorzão. A gente tem lá em Neemias também, em Esdras. Mas aqui é um chamado a um louvorzão. O verso 4 é um chamado a esse louvorzão. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, dai graças ao seu santo nome. Agora sim, gente, este homem sabe que foi perdoado, se sente perdoado, sabe que foi renovado, se sente renovado, está em paz consigo mesmo e com Deus, não tem outra coisa a fazer a não ser expressar isto. Ele quer pôr para fora, ele quer compartilhar com os seus. Vem cá, vem cá, vem cá, vamos. Vem cá, gente. Está dizendo, vem cá, vamos fazer um louvorzão. E eu vou dar um motivo. Fiz bobagem, fiz. Fiquei mal, fiquei. Mas olha, o Deus que nós cremos, que tem um pacto conosco, um convênio, Ele mudou a minha sorte. Por isso eu vou ficar com vocês aqui, louvando e bendizendo o nome dEle. E Ele não só chama o povo para um louvorzão, Ele chama o povo para ouvir um testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Ele diz assim, olha, sabe o que Deus fez comigo? Vocês se lembram daquele período choroso da minha vida? Onde eu ficava assim, lamentando o tempo inteiro? Passou. Deus converteu a minha alma. Eu não perdi a salvação não, gente. Eu perdi a alegria da salvação. Deus converteu a tristeza em alegria. Se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Se Ele fez por Davi, Ele pode fazer pelo Geraldo. Se Ele fez pelo Davi, Ele pode fazer pela Bruna, pelo Camilo, por todos nós. Porque Ele faz, gente. Ele disse, olha, o choro
foi meu visitante noturno. Mas pela manhã, fui visitado pela luz. E você, mais do que Davi, sabe quem é a luz de Deus. Davi só sabia das sombras. Você e eu sabemos muito mais coisas do que Davi, você sabia disso? Você e eu sabemos muito mais coisas do que Abraão. Talvez se você e eu fôssemos escrever este salmo aqui, nós escreveríamos: ao anoitecer veio choro, mas de manhã eu provei Jesus, que segundo Bar é a alegria dos homens, segundo ele mesmo é a luz de Deus, que veio, mudou a minha sorte. Aí tem a terceira parte, um novo coração. Este homem que se tornou soberbo, ele cai em si e agora é humilde. A soberba de Davi, que desencadeou toda a desgraça que sobreveio à nação de Israel, porque ele mesmo diz que, no verso 6, quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais serei abalado. Meu exército é poderoso, eu sou forte, eu já não sou mais um adolescentezinho de 14 anos, bom de tiradeira, agora eu tenho a espada, agora eu tenho exército, agora eu sou o cara. Esse cara sou eu. Aí vem Deus, dá uma rasteira dele, diz assim: você abusou da graça, você é autoconfiante demais. Aí ele diz: olha, cai em si. E ele cai. E ele confessa isso, gente. Ele confessa que ele era arrogante, no verso 6. Ele disse, no verso 6, que o seu deslumbre o levou à perplexidade, no verso 6. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer a minha montanha. Ou seja, eu cheguei a ser rei, poderoso, porque tu és a minha montanha, mas apenas tiraste o rosto de mim. Aí diz ele: fiquei conturbado. Ele chegou e fez a seguinte confissão: olha, eu achei que eu era poderoso, esquecendo que o Senhor me fizera poderoso. Aí o Senhor tirou os olhos de mim, aí eu olhei para mim e fiquei perplexo. Percebi que eu não era ninguém. A minha estabilidade é o Senhor, a minha segurança é o Senhor, a minha proteção é o Senhor, porque ele usa a palavra aqui montanha, e montanha no Antigo Testamento tem significado. Aí, irmãos, ele percebe o quanto ele era frágil. Foi só o Senhor tirar dele os olhos. É como se eu tirasse este óculos aqui, acabou. Eu vou ter que fingir que eu estou lendo, eu não leio mais nada. Tirou. E o termo hebraico aqui para conturbado, irmãos, é perplexidade intensa. Quase que uma agonia intensa. Um terror, um pavor, um medo indescritível. Aí ele faz aquilo que ele diz que nós temos que fazer sempre. Ele confessa. A gente sai da humildade, da soberba para a humildade é com a confissão. 8 e 10. Por ti clamei, ao Senhor implorei. Verso 10. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Ele clama, ele implora pela intervenção divina, a intervenção de Deus em sua vida e no seu reino. Ele faz aqui um apelo a Deus. E eu gosto dessa passionalidade hebraica, essa passionalidade do Antigo Testamento. Segundo alguns especialistas, o salmo mais triste da Bíblia é o Salmo 88. Mas eu gosto demais do Salmo 88. Por causa dessa liberdade que o salmista tem, Amã, de falar com Deus. E aqui também, Davi mostra essa liberdade que ele tem de falar com Deus. Ele não fica procurando palavras difíceis. Ele não fica teologando com Deus. Ele não quer dar aula de teologia para Deus.
Ele diz para Deus no verso 9, Senhor, que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-ei porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Está dizendo, Senhor, não me mata agora não. Você vai perder um adorador a menos. E o camarada lá do Salmo 88 faz a mesma coisa. Senhor, não me leva não. Não tem tanto adorador sincero assim. Você já fez esse tipo de oração, gente? Essa oração que você não procura muitas palavras para impressionar a Deus. Você só chega e diz para Deus, Senhor, olha, faz comigo não. Tem uma irmã muito querida aqui na nossa igreja, que estava lá em São Paulo, de repente já começou a passar mal, ela viu a morte se avizinhando, e ela fez a seguinte oração, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu estou aqui em São Paulo, não conheço quase ninguém, se eu morrer aqui, eu vou dar um trabalho enorme para a minha família, tem misericórdia de mim, ó Deus, me dê mais um pouquinho de saúde, de tal forma que eu consiga chegar em Viçosa. Quando eu chegar em Viçosa, o Senhor me leva, Senhor. Essa irmã contando para mim, que quando ela chegou, avistou Viçosa, falou, Senhor, me leva aqui também, não, Senhor. Eu achei isso um barato, gente, que coisa gostosa, olha. Senhor, eu falei aquilo, mas só sabe, né, Senhor? Deixa eu ficar em Viçosa também. Você falar com Deus, gente. Eu não tenho medo de ficar falando com Deus o que ele está sentindo, não. Essa mesma irmã, uma vez, o esposo dela faleceu, falou comigo, pastor, eu posso fazer uma oração? Eu pensei comigo assim, o defunto é seu, minha irmã. Fica à vontade, mas aquele medo, sabe aquele pavor da irmã falar alguma coisa que ia me complicar assim na hora da mensagem. Ela falou assim, Senhor, eu te agradeço muito por esse marido meu. Me deu uma dor de cabeça danada e eu a ele. Brigamos demais, Senhor, mas vivemos 40 e tantos anos juntos. Eu o amava profundamente, eu tenho certeza, ela toda convicta, que ele me amava demais. Olha, essas orações assim, sem formalidade, essas orações que saem assim, de forma espontânea, que não são ensinadas, que saem assim de uma alma livre, leve e solta. Aí, irmãos, temos quarto e último ponto. O novo cântico. E deixa o lamento e ele passa para o regozijo. Versículos 11 e 12. Vamos ler juntos? Vamos lá? Juntos. Com força. Vamos lá? 1, 2, vamos lá? Convertestes o meu pranto em folguedos. Tirastes o meu pano de saco e me cingistes de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Olha que gostoso. Agora, há uma mudança tremenda. É do choro para o riso. É testemunho de que a alma de fato foi curada. Que a dor foi silenciada. Agora só tem espaço para alegria exultante. E ele põe essa alegria para fora. Primeiro, ele diz, olha, eu me despi de panos de saco, que simbolizam dor, derrota, e me vesti de camisa floral. Camisa xadrez, bem cheguei. Camisas coloridas, tipo aqueles irmãos africanos, aquelas camisas assim, laranja. Eu sou fã daquela. Se você quiser me dá uma daquela. Aquelas camisas africanas que vêm até aqui, bata assim. Sou doido com aquilo. Entendeu? Branquelo assim, mas eu gosto daquilo. Entendeu? Eu gosto. Se você quiser me dar um presente, me dá aí. 15 de novembro está chegando, meu aniversário. Aí, irmãos, este homem está dizendo, tirei uma roupa e vesti outra. Mudei agora o estilo de música. Não estou cantando mais sofrência. Agora estou cantando rock and roll gospel. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Aí, irmãos, ele faz um voto ao Senhor, para que o meu espírito cante louvores e não se cale, nunca mais.
Aí ele faz a afirmação: Senhor, Deus meu. O que diz o finalzinho aí? Mais uma vez, vamos lá? Graças te darei para sempre. Ele está dizendo, olha, ações de graças daqui para frente vai ser constante. De manhã, de tarde e à noite. De segunda a segunda. No templo e fora do templo. A tempo e a fora de tempo. Nos momentos difíceis e nos momentos bons da vida. Agora, gente, já fiz a exposição do texto, agora é com você direto. Olha para mim, por favor. Olha para mim. 4 coisas que eu quero partilhar com vocês aqui para terminar. Primeira delas, o nosso Deus nos dá vitória. Você crê nisso? Então diga um amém assim gostoso. Amém, que coisa boa. Como que Ele nos dá vitória? Tirando-nos da morte e nos dando a vida. Você sabia que nem a morte pode te matar mais? Se você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Tem um livro de John Owen, que é o livro é parte de uma frase lapidar dele, que diz que a morte foi morta na morte de Cristo. Deus nos dá vitória. Nos tira da morte e nos dá a vida. Não diz que Deus fez, Deus continua fazendo. Hoje, agora, aqui. Segundo, Deus nos dá um novo dia. Deus faz com que a noite se rompa e um novo amanhecer surja na sua vida e na minha. Você tem que crer nisso, gente. Tem gente que dorme lamentando e acorda lamentando. Faz isso não. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. Acorda de manhã, põe a cara para fora e diga assim, estou vivo, graças a Deus. Senhor, o Senhor investiu em mim mais um dia. Louvado seja o teu nome. Em vez de ficar reclamando aquilo que você não tem, seja grato por aquilo que você tem. Aprenda a ser grato. Deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém nasce contente. Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ninguém. Seja feliz com a cara que você tem, você não tem outra não, Zé. Você não tem outra. Olha, eu sou muito bem resolvido e não é soberba. Eu estou muito satisfeito comigo mesmo, você sabia? Não sou soberbo, eu acho que eu sou, né? Acabei de falar que eu não sou, isso é soberba, né? Não sei, talvez eu seja, mas eu estou muito bem comigo mesmo. Olha, tudo aquilo que eu falo, eu entendo. Eu gosto de me ouvir pregar, sabiam disso? Eu gosto da cara que eu tenho, do tamanho que eu tenho, da altura que eu tenho, da mulher que eu tenho, dos filhos que eu tenho, da nora que eu tenho, dos genros que eu tenho, da igreja que eu tenho, do carro que eu tenho, da moto que eu tenho. Só estou um pouco satisfeito com o peso que eu tenho. Queria ter uns 5 quilos a menos. Mas o resto eu estou bem. Estou feliz comigo mesmo. Eu quero ser eu. Eu nunca quis ser outra coisa. Seja você. Seja feliz com você mesmo, gente. Se você é careca, glorifica a Deus, que você não tem nada para mexer. Se você tem cabelo, glorifica a Deus. Se você tem cabelo, seja feliz. Para com o negócio de reclamar. Seja feliz com a cara que você tem, com aquilo que Deus te deu. Seja a melhor versão de você mesmo. Seja todo dia uma versão revista e atualizada de você. Terceiro, o nosso Deus sempre nos dá um novo coração. Está aí. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, transplante. Dá um coração mais humilde, coração mais quebrantado. Reconheça que o seu coração não está legal. Pede a Ele para fazer uma mudançazinha. Ele fica tão feliz. Está achando que Deus fica chateado, gente?
Não é o que eu vejo nos 31.170 e poucos versículos da Bíblia. O que eu vejo é Deus extremamente feliz de mudar a gente. E gosta disso. Gosta de fazer transplante. Ele gosta de ver sorriso, gargalhada, regozijo no meio do povo dele. A sensação que dá é que a gente é triste. A gente devia ser as pessoas mais felizes do mundo. A gente é assim, uma tristeza, né? Ai, seria tão bom Jesus voltar. É verdade, mas enquanto ele não volta, é bom viver aqui também. Bem que a gente gosta de sofrer, né? Aquele adolescente bobo que apaixona pela professora, sabe que não tem chance nenhuma, mas fica o dia inteiro sofrendo por causa dela. A gente é um adolescente bobo. A gente não cresce. A espinha vai nascendo na cara, a gente vai apertando. Que menino bobo, aquela menina boba. Para com isso. Por último, o nosso Deus, Ele gosta de dar novo cântico para a gente. Ele gosta de mudar o repertório. Ele está dizendo, tem que lamentar, lamenta. Mas não fica lamentando o tempo todo. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 40. Se colocasse de pé comigo. Olha, eu vou ler o verso 1 e 2, e o 3, a gente vai ler com força. Você vai furar até a máscara hoje, com força. Eu vou ler o verso 1 e 2, e o versículo 3, a gente vai ler com força. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos juntos. E me impôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que Deus fez? Me impôs nos lábios um novo cântico. A minha oração hoje é para que Deus coloque no seu lábio, nos seus lábios, melhor dizendo, nos meus lábios, um novo cântico. Tá bom, gente? Que tal você fazer um exercício amanhã? Você vai acordar, vai colocar a cara para fora e vai dar um susto, entre aspas, em Deus. Meu Deus, esse rapaz nunca fez isso? Louvado seja o teu nome, Senhor. Pelo sol. Se estiver nublado, fala sol assim mesmo, vai sair. Entendeu? Agradece. Se você entrou aqui esta noite com a alma angustiada, eu quero orar por você. Se você entrou aqui esta noite ouvindo acusações do diabo, eu quero orar por você. Se você que entrou aqui esta noite, achando que esse sermão aqui não é para você, aí que eu quero orar por você mesmo. Porque aí a situação sua não é boa. Curva a sua cabeça, por favor. Junto comigo. Vamos orar ao Senhor neste momento. Ó Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te agradecer. Porque o Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Te louvamos ao Senhor, porque, de fato, às vezes nós somos tomados pelo choro, mas a alegria do Senhor sempre vem, sempre vem. Louvado seja o teu nome.
Te agradecemos, ó Pai, porque às vezes, a semelhança de Davi, nós ficamos horrorizados e perplexos com algumas atitudes que nós tomamos, mas ficamos mais perplexos ainda, ó Deus, quando nós somos visitados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que converte o nosso pranto em folguedos, que nos tira uma roupa de lamento e nos veste, nos cinge de alegria. Louvado seja o Teu nome, Pai. Te agradecemos, porque a vitória é certa, porque o Senhor em Cristo nos tira da morte e nos dá a vida. Aleluia. Te louvamos, ó Deus, porque um novo dia é certo, porque a noite vai se romper e um novo amanhecer vai surgir. Te agradecemos, ó Pai, porque um novo coração é certo, porque o Senhor é pródigo em tirar coração sujo e orgulhoso e nos dá um coração perplexo e humilde diante de Ti. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor sempre nos dá um novo cântico, tira sempre o lamento fúnebre e coloca em nossos lábios um hino de gratidão. Louvado seja Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos terminar, porque nós avançamos um pouquinho na hora, mas está bom. Com a bênção, vamos cantar o hino 229, que é uma oração. Irmãos, eu ouvi isso pela primeira vez e gostei. Tem um pastor aí que ele pede à igreja dele toda hora na bênção, da bênção apostólica, que coloque uma mão para frente e outra para trás. O que significa isso? Eu estou abençoando, mas quero também. Então, ó, uma para frente e outra para trás. Abençoa alguém e pede a bênção também. Vamos lá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a doçura e a suavidade do Espírito esteja sobre todos nós, povo querido de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.